Então, o que eu vou ministrar agora de manhã para vocês? Eu tinha pedido, né, se vocês ouvissem a ministração de ontem, certo? Que a ministração de ontem falava sobre a segunda parte do arrependimento, que eu expliquei que o arrependimento ele tem um aspecto de santificação da alma, né? Que como eu ministrei sobre regeneração essa semana, o que eu expliquei? Que o arrependimento ele tem um antes, um durante e um depois. Tecnicamente, você até ter toda a cultura do reino dentro de você, você sempre vai estar passando por processos de arrependimento. Tecnicamente, você vai identificar uma área onde a verdade se choca com o que você pensa hoje, com o que você sente hoje, e aí você vai ter que entrar no processo de arrependimento para rejeitar a cultura da iniquidade e aceitar a verdade. E dentro do que eu queria que vocês entendessem da ministração era o conceito do processo. Porque o que eu vou ministrar hoje para vocês, ele tem alguma coisa a ver com isso. Porque hoje eu vou falar com vocês sobre ser e estar. Lógico que eu sei que hoje, né, tá todo mundo meio aerado, até eu tô um pouco assim, mas eu sei que é por causa do resultado da semana, que foi uma semana bem corridinha, né? Cheguei em casa, já tive que fazer, aí ontem à noite tive que sair de novo, me programei para chegar em casa às 10, mas o ambiente que eu tava era bem meio tenso assim, então tô bem cansadona, não dormi direito, então tá todo mundo meio coisado, como diz o pessoal assim. Mas vamos procurar nos focar, ok, queridos, vamos procurar nos focar aqui. O que eu quero falar com vocês hoje, que tão importante quanto saber e aceitar quem você é saber e reconhecer como você está. Então hoje eu vou falar sobre ser e estar e eu quero que você entenda isso. Saber quem você é, eu quero que você pense nisso como algo definitivo, como algo de destino, como algo que deveria ser imutável. É a sua realidade imutável, quem você é. Mas o você está é a sua realidade temporária, é o que está acontecendo agora. Então, queridos, saber quem você é e aceitar-se como você é importante, mas saber como você está e reconhecer o seu estado atual é tão importante quanto. Quando você sabe quem você é como sionita, quando você sabe quem você é como sionita e aceita ser um sionita, você coloca um distanciamento entre você e a vida e a cultura da iniquidade. A iniquidade, todo mundo já sabe disso, que quando eu falo de iniquidade, eu não estou falando apenas um conceito de certo e errado, eu estou falando sobre um conceito de cultura, principalmente, de estilo de vida. Então existe uma forma de viver a vida como sionita e existe uma forma de viver a vida fora da percepção de reino. Sempre quando eu falo de iniquidade, eu estou falando de injustiça, eu estou falando disso. Uma cultura que é oposta ao estilo de vida que Deus estabeleceu. Então Deus tem uma maneira de conduzir, a Sião tem uma cultura para fazer e a iniquidade é outro tipo de cultura. Quando você aceita, você sabe que você é um sionita e se aceita ser um sionita, você coloca um distanciamento muito grande entre você e essa cultura. Por que um distanciamento? Porque não tem como, é o que eu costumo dizer, para uma pessoa confundir um adâmico com um sionita, a única forma de ele ser confundido é a falta de convivência. A pessoa não te conhece, ela não convive com você. Então não tem como ela achar que você... É óbvio que ela vai achar que você é como ela. Principalmente que eu digo, né, entre os evangélicos, assim, né? Então é muito natural das pessoas, os evangélicos, os cristãos, acharem que a gente como sionita é parecida com ele. Mas isso é porque eles não convivem conosco. Mas a partir do momento que eles começam a conviver, não tem como você ficar disfarçando, porque você é muito esquisito perto de um evangélico ou perto de um adâmico. E esse eu sempre digo assim que o maior desafio de um sionita enquanto ele está vivendo na Terra nessa fase que a iniquidade ainda opera, nessa fase que está o plano de restauração de todas as coisas, é aceitar o desafio de que ele sempre será o esquisito do grupo. Que essa, eu vou dizer para vocês, é uma das maiores tentações que vocês passam.
Uma das maiores tentações que Satanás sempre vai jogar para você é a tentação do, será que você não está bancando louco? Por quê? Porque tem 7,4 bilhões de pessoas que estão indo naquela direção lá, e você é o único que tem vezes que não vai para lugar nenhum, fica parado, e tem vezes que vai para outra reta. Né? Um exemplo bem básico, assim, né? Que a gente semana passada, sempre vou falar semana passada, mas é o encontro passado. O encontro passado a gente falou um pouco sobre dinheiro, né? Sobre questão, e aí o que eu falei assim, ó, você pega uma pessoa adâmica quando vai resolver um problema financeiro dela. Como é que ela vai resolver? Ela vai criar um controle de custo super restritivo, onde ela vai abrir mão de supérfluos e itens essenciais. Ela vai aumentar a carga trabalhista dela, então ela vai arrumar mais empregos. Ela vai fazer empréstimos, e é assim que todo adâmico resolve. E é assim que todo adâmico resolve. Pode diferenciar de país, mas sempre vai ter uma linha de crédito para hipotecar a casa, para hipotecar o carro, ou pegar com parentes, ou pegar com amigos, ou vai ter todo... Você vai fazer uma mentoria de finanças, o cara vai te ensinar a fazer um controle restritivo de custos, e quando eu falo restritivo, é tirando até itens essenciais. Às vezes você precisa no mês de 5 quilos de feijão, ele vai ensinar você a tentar se virar com 3 quilos, com 2 quilos. Aí tu pergunta para um sionita como é que, se ele chegou no reino endividado, como é que ele vai resolver as paradas dele. Primeiro ele vai discernir para saber por que ele está passando por isso. Se é um problema de discernir, como assim discernir? Perguntar para Deus o que está acontecendo comigo? Você vai perguntar. Por quê? Porque às vezes pode ser um problema colapso mundial, como aconteceu com Abraão, com Isaac e com Jacó, que na realidade passaram por situações de crise econômica e não tinha nada a ver com eles, era porque a região estava em seca. Ou como aconteceu com Elias, quando o povo de Israel também passou por um problema de crise econômica por falta de chuva, e às vezes é como seria hoje, o equivalente à pandemia, que está atingindo um monte de pessoas. Tecnicamente não é um problema teu, não é uma decisão má que você tomou, é a situação como está. E aí você vai perguntar, tá, Deus, qual é o meu plano de ação para resolver isso? Se for um problema teu, vai ser direcionado para resolver aquilo que você causou. Se é um problema da região, Deus vai te dar estratégia, como deu para Isaac. Isaac, em vez de você ficar aqui, você vai para Gerar e vai plantar a batata lá. Se for para Jacó, eu quero que você vá para o Egito. Se for para outro, e vai dar estratégias diferentes para resolver. E aí ele vai comer, e com certeza, muito dessas estratégias, que serão simples, é completamente diferente daquilo que a maioria dos adâmicos fez. E aí, Satanás vai jogar na sua cara. Será que isso não está certo, você agir dessa forma? Porque olha fulano como é que está resolvendo a situação dele. Isaac passou por isso. Quando Isaac, todo mundo era padrão. Quando chegava a época de seca, que gerava a crise econômica na região de Isaac, o padrão de todos era sempre ir para o Egito. O Egito já estava acostumado a ter um superpopulacionamento no período de seca. De repente eles estavam na casa de 10 milhões de pessoas, e por causa do período de seca aumentava para 30 milhões, porque todos os povos da região sempre iam para o Egito. E aí, quando o seu Isaac já estava se organizando, porque o pai dele também tinha ido, o pai dele, Deus falou assim, Isaac, é o seguinte, nada de Egito para você. Porque seu pai desceu para o Egito não foi bom, e na realidade quem vai descer para o Egito é o seu filho. Eu quero que você vá para outra terra. E você vai ver ali que o pessoal achou estranho, porque ninguém ia para aquela região lá. Tecnicamente é uma das regiões mais secas. E Isaac, ele foi para um lugar que ninguém estava indo, para resolver o problema de crise econômica que ele estava sendo respingado por causa do período de seca daquela região. E ali ele plantou, cavou poço, e ele não passou por dificuldade nenhuma, enquanto todo mundo estava lá tendo que comer porção racionada com o povo do Egito. E aí Satanás vai chegar na sua mente e vai dizer assim, você tem certeza que vai funcionar? Por quê? Tem 58 milhões de pessoas que fazem completamente diferente de você. E a carta da maioria, principalmente vocês que viveram a vida inteira na iniquidade, é muito importante. Porque, infelizmente, vocês colocaram
a democracia, digo, né, o poder da maioria é a democracia. Vocês colocaram na democracia uma visão de que ela tem que determinar toda a vida de vocês. Então, praticamente, a autoestima de vocês é baseada no que a maioria pensa de vocês. Vocês vivem a sua vida baseado no que a maioria pensa. Vocês vestem as roupas que a maioria veste. Vocês fazem tudo baseado na maioria. Então, quando entra no reino e você vê que é uma minoria, pelo menos aqui na Terra, porque a cultura da justiça não é maioria na Terra. É a cultura da iniquidade que é. Então você, quando entra no reino aqui na Terra, você se torna uma minoria. Porque são poucos que vivem como você, são poucos que agem como você, e a verdade é, muitos desses poucos também estão em diferentes graus de maturidade e estão começando a se descobrir no reino. Então, em alguns momentos, eles não vão ter o que te ensinar, porque eles ainda estão aprendendo. E aí você se lida com o fato de que você está acostumado a permitir que a democracia, o poder da maioria, domine sobre toda a tua situação, e essa sempre será a maior tentação de você. De querer sempre se comportar de acordo com a maioria. E por isso que eu digo, se você vence a tentação da maioria de aceitar ser o diferente, de aceitar ser, não apenas saber que você é diferente, mas você não ter vergonha disso, de aceitar ser o diferente, de aceitar que você realmente resolve e tem um estilo de vida diferente dos outros, você vai conseguir não ser tentado por aquilo que há no mundo. Como diz, eu acho que é João que fala, não ameis o mundo e nem aquilo que há no mundo, porque tudo que há no mundo não vem do Pai. E o seu amor por Deus não está quando você se apega às coisas do mundo. Então, quando você aceita quem você é e aceita, sabe e aceita, não tem vergonha de ser o peixe esquisito do aquário, não tem vergonha, porque as pessoas vão te confundir, mas à medida que elas conviver com você, vai ter algumas coisas que, a não ser que você finja para ela, por causa da timidez da maioria, não tem como ela perceber que, pá, ela é muito esquisita. Ela é muito diferente, ela fala sobre isso, ela fala sobre aquilo, nossa, né? Ontem eu tava conversando com um rapaz que eu fui jantar na casa dele e ele tava olhando pra mim assim, tu é meio diferente, né? Eu falei, tá, pode dizer que eu sou esquisita mesmo, que eu aceito, que eu sei que eu sou. Aí assim, na minha opinião, os esquisitos são vocês, mas tudo bem, eu sei que eu sou a minoria aqui, pode me chamar de esquisita, eu falei com ele assim. Só que, ao mesmo tempo, quando você sabe como você está no momento, você consegue permanecer no seu lugar e propósito, porque você consegue se proteger de forma correta dos ataques do seu inimigo. O como está pode ser compreendido quanto o comportamento adquirido no tempo da vida de iniquidade, fora do reino. Isso se refere, vocês já sabem, a cultura que ainda não foi completamente erradicada do seu modo de vida. E por que essa cultura da iniquidade não foi erradicada do seu modo de vida? Seja por falta de tratativa nessas áreas, ou por estar em processos de morte, ou seja, você está tratando, mas ainda não erradicou tudo. Muitos retrocessos e atrofias na caminhada da vida do reino ocorrem porque o sionita ignora o seu estado atual de maturidade e seus comportamentos adquiridos no tempo da injustiça. Então, eu sei quem eu sou, mas eu não posso negar como eu estou no momento. Ou seja, eu não posso... Porque o que acontece? Quando você é regenerado, você não esquece a vida que você teve antes. Isso eu falei lá no áudio, né? Você não esquece. E esse não esquecer, essas lembranças, não é só visual. Tem lembranças olfativas. Sabe? Você lembra dos gostos da bebida que você tomou. Tem lembranças sensoriais, os sentimentos que você teve. Tem lembranças auditivas. Você lembra das conversas, ou seja, tudo isso é a sua memória. E essa memória... ela não foi abortada quando você foi regenerado. E essa memória, durante toda a sua vida, você se conduziu baseado nesse núcleo de experiências. Então, um exemplo. Você, quando fazia uma palestra na escola, na hora que tinha que apresentar um trabalho, se gaguejava todo. Tu não esqueceu isso? Uau. Suava, ia no banheiro, dava um piriri, tu não esqueceu. Aí um dia
Eu chamo vocês para estarem aqui no domingo, no encontro. O que a sua alma vai lembrar? Ela vai lembrar... A gente sempre dava um piriri nesses momentos. É isso que eu quero que vocês entendam da questão do quanto é importante vocês não ignorar. Porque uma das coisas que eu percebo muito no sionita, principalmente quando ele se regenera, ele quer tanto apagar toda a vida dele do passado para trás, que não está errado, ele tem que deixar mesmo. Só que ele não vai deixar fingindo que aquela vida nunca aconteceu. Ele vai deixar matando aquela vida, deixando que ela tenha interferência. Entende a diferença entre fingir que não aconteceu e matar para que ela deixe de existir? Vocês estão entendendo essa diferença? Porque o que acontece quando você ignora como você está? Você ignora que, primeiro, a cultura do reino é nova em você. Ela não é tão profunda na sua alma. Ela não tem tantas memórias na sua alma quanto a cultura da iniquidade. Segundo ponto, Satanás, ele sabe como você era antes. E ele se aproveita a pouca informação de quem você é agora, a pouca informação que você tem, para fazer você voltar como você era antes. Então, se eu sei... Exemplo, voltando ao exemplo da timidez, que eu sou uma pessoa tímida, certo? Que até ontem, antes de ser regenerado, eu era uma pessoa tímida. A partir do eu começo a matar essa timidez em mim, para que quando chegar na hora de eu falar em público, ela já esteja vencida. Eu não fico naquela infantilidade de chegar assim, não, eu não sou mais tímida. Não, amor, você não é mais tímida. A sua nova natureza não é mais tímida. Mas você tem memórias da época que você era. Então não ignore. Por quê? Porque você, desde que você foi regenerado, você já teve que lidar com o público alguma vez? Você já passou por alguma vez? Não, nunca passei por essa experiência ainda. Então, você acha que vai rolar o quê, amada? Quando você tiver que ministrar... as pernas vão tremer, porque a sua alma vai puxar, que eu já expliquei sobre como a alma trabalha, a alma vai pegar o tesouro que você ainda guarda no coração. Então, se você sabe que existem ainda esses tesouros, eles não são mais tesouros, mas que eles ainda estão guardados no seu coração, a sua atitude, quando esse tesouro se manifestar, é matar ele. Mas quando você ignora o seu estado atual, o que acontece? Você começa a entrar num estado de confusão. Mas vamos ler os textos, né? Porque eu não quero, como diz os pregadores, ficar só nas minhas palavras. 1 João 3,2 diz assim, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que tem esta esperança, que nele tem essa esperança, purifica a si mesmo assim como ele é puro. O que você percebe a maturidade de João aqui? Ele tinha uma total consciência de quem ele era. Agora eu já sou filho de Deus. Mas ele também era maduro o suficiente para perceber que ele ainda não era completamente formado como filho de Deus. Eu agora já sou filho de Deus, mas eu tenho total consciência que eu ainda não manifestei tudo aquilo que eu deveria ser. Eu ainda não me tornei completo. Eu ainda não estou perfeito. Eu ainda tenho áreas que precisam ser purificadas. Eu não rejeito quem eu sou, mas também eu não estou ignorando como eu estou no momento. Eu não estou negando que eu sou filho de Deus, eu não estou dizendo, não, só quando eu estiver perfeito que eu vou me considerar filho de Deus. Não, eu já sei que eu sou o filho de Deus. Eu já sei que eu sou regenerado. Eu já sei que eu sou uma nova criatura. Mas eu ainda estou num processo de santificação e aperfeiçoamento. Eu ainda tenho coisas a serem trabalhadas em mim. Eu não estou rejeitando quem eu sou, mas não estou negando como eu estou. E aí, mas eu sei que à medida que houver uma revelação, quando ele se manifestar, eu
eu serei semelhante a ele, pois eu verei como ele é. Ou seja, à medida que eu vou tendo uma revelação, à medida que a minha caminhada, e eu falei no sábado sobre isso, que você tem que entender que quando você é regenerado, você passa por progressões. Primeiro, entender o caminho que você deve seguir, a vereda do justo. Depois tem uma segunda progressão, que é no relacionamento com a família real, com Elohim. Conhece e prossiga conhecer o Senhor. E depois tem uma terceira progressão, quando você reconhece quem você é. Dentro desse caminho e dentro dessa família. Vai haver essas progressões. E eu gosto, e João é um cara muito maduro, né? Para mim ele poderia ter escrito muito mais livro do que ele escreveu. Ele escreveu só 3 epístolas depois do Evangelho, porque o Evangelho tu vê que era um menino e nas epístolas você vê que ele já tinha amadurecido. E mesmo assim, o João dos Evangelhos pro João das epístolas, o cara já tinha amadurecido pra caramba, mas ele ainda tinha uma visão de que ele ainda não havia manifestado tudo aquilo que ele era, mas ele não negava que ele já era um sionita. E isso é o equilíbrio. Não negar que você... Porque quando você nega quem você é, você permite que a sua nova natureza, que a sua antiga natureza volte. Quando você se rejeita como um sionita, como um filho de Elohim, você permite que Satanás venha convencer você de que nada mudou. Mas quando você não ignora que ainda há coisas que precisam ser trabalhadas, quando Satanás vir com a tentação, quando Satanás vir com as mentiras, eu não nego que eu ainda estou me comportando dessa maneira, mas sabe aquele negócio de eu estou aqui e o meu objetivo é chegar ali. Você não nega o lugar que você está, mas você também não desiste de chegar aonde você tem que chegar. Essa maturidade, né? E eu digo assim que existem 4 motivos que impedem alguém de reconhecer seu estado atual de maturidade. Como você está. Primeiro, a ilusão da maturidade ou santificação instantânea. E isso é o que eu estava tentando falar agora, porque eu sei que eu estou um pouco meio enrolado. Se vocês não estiverem entendendo, vocês falam comigo. Como eu falei, a mente... Agora que eu estou acordando, que eu sinto assim... Estou entrando no ritmo. Então, se tiver alguma coisa que eu falei que não pegou, só levantar a mão. A ilusão da maturidade ou santificação instantânea, que é o quê? Você acredita que quando você for regenerado, você já está completamente pronto e você não entrou no reino como criança. Apesar de ler lá em Mateus que Jesus diz assim, ó, vocês precisam se tornar criança para entrar no reino, você não aceita o seu estado de 0. Você não aceita. Não, eu já sou adulto. Eu já sou adulto, Sim, você vai se tornar perfeito. Mas você precisa entender que a justiça vai sendo revelada em você. Romanos fala isso. De fé em fé. A cada nível de revelação, a cada nível de experiência, a cada batalha que você venceu, você vai entendendo melhor o processo da justiça. A justiça de Deus se revela de fé em fé. De etapas por etapas. Uma área você pensava desse jeito, aí foi te revelado a forma correta, você se ajustou, adquiriu autoridade sobre aquilo, convicção, adquiriu fé, mudou. Aí agora vamos trabalhar em outra área. Aí nessa área você também cresceu e desenvolveu, mudou. E é assim que começa. Ninguém vai fazer, pensa só, querido, que a regeneração é como se fosse você sofreu um grande acidente e você está todo quebrado. Geralmente o que acontece com o pessoal da linha médica? Eles fazem uma cirurgia por vez. Eles primeiro fazem a principal cirurgia para você não morrer e depois tem pessoas que ficam 1 ano e pouco no hospital. E passou por mais de 20, 30 cirurgias. Por que os caras não operam tudo de uma vez só? Porque vai matar o paciente na mesa de operação. É a mesma coisa de você querer receber toda a revelação da justiça, todo o amadurecimento, todo o processo de uma vez só. Primeiro, que nem se você fosse um sionita nativo, isso ia rolar com você. Porque todo mundo, se é nativo ou se é regenerado, passa por um processo de crescimento. Você lê isso a respeito de Jesus no texto de Hebreus. E Jesus, depois de ter sido aperfeiçoado, depois de ter se tornado perfeito, aí ele se tornou o autor da salvação para todos aqueles que nele creem.
Se Jesus, sionita nativo, passou por um processo de aperfeiçoamento, teve que se tornar perfeito para se tornar a pessoa que te salvou hoje. Não pense você, alecrim dourado, que chegou ontem no reino, que também não vai passar por isso. Só que quando você tem a ilusão da maturidade, santificação instantânea, quando você acha que assim que você foi regenerado, você se tornou irrepreensível. Irrepreensível significa que você não precisa mais ser corrigido. Que você já atingiu um ponto de maturidade, que você já sabe tão bem o certo e errado, que ninguém precisa ficar te corrigindo sobre isso. Você acaba, o que acontece? Você vai entrando num estado de frustração e confusão quando alguém vai te corrigir, porque na sua cabeça tu já tá pronto. Tu já tá perfeito, ninguém precisa tocar. E aí você, o que acontece quando você ignora aquilo o lixo que precisa ainda ser removido? Como João falou, todo aquele que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo. Quando você começa a atrapalhar o processo de purificação, aquela iniquidade na sua regeneração que estava em processo de morte, assim como um fungo, ela volta a crescer. Sim, sabe aquela coisa que era para ter matado, né? Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, é mentira quando Satanás diz que o tempo cura tudo. O tempo não cura, o que cura são os processos de cura. Qualquer coisa que se você deixar parada, ela vai morrer e apodrecer e vai piorar. Nada que fica parado se resolve com o tempo. As coisas são resolvidas quando você começa o processo para solucionar elas. Então, a maturidade é um processo, o aperfeiçoamento é um processo. Outra coisa que eu percebo também que impede a pessoa de aceitar como ela está, porque o que eu percebo muito assim, ó, a pessoa tem a visão assim de que se ela aceitar que naquele momento ela ainda tem dificuldades com determinadas áreas dentro da justiça, parece, e isso é uma das outras mentiras que Satanás lança, parece que ela não é filha de Deus. Parece que nada mudou. Então, se ela ficar na ilusão de que a ignorância anula a responsabilidade da busca pela purificação e o aperfeiçoamento. Tem outro motivo. O primeiro é a crença da maturidade e santificação instantânea. E tem outro, aquele negocinho, é melhor não saber. Não, porque né, aqui no sul tem um ditado que diz assim, o número 2, quanto mais mexe, mais fede. É isso que falo? Tem uma coisa assim, né? Um ditado. E tem pessoas que acham que o seu processo de purificação na justiça, o seu processo de aperfeiçoamento é a mesma coisa. Não, irmã, não me conta. Não me conta, eu não quero saber que eu tenho essa área. Não, eu sou nova criatura. Não mexe que senão vai ficar pior. Então a pessoa acredita que se ela ficar ignorante sobre isso, se ela fingir que não está acontecendo, se ela fugir do processo, ela não vai ter responsabilidade para purificar-se ou aperfeiçoar. Então, a ilusão da ignorância leva a pessoa também a impedir de reconhecer o estado atual. Tudo por quê? Porque na cabeça dela, Satanás disse que se ela não se tornar perfeita instantaneamente, então ela não é de Deus. E aí, por que Satanás diz isso? Porque ele não sabe, ele sabe que você não sabe, que na justiça tudo é um processo. Ele sabe que você... Ele sabe que você não sabe que a justiça é um processo. E Satanás se aproveita da sua ignorância para te enganar. Entendi. Então, na sua cabeça, você já era para ser o Superman assim que você foi regenerado. Você já era para se tornar instantaneamente uma Mulher Maravilha. Como me corrigir se eu sou perfeito? Aí, de repente, você entra num estado de... Como assim? Eu não sou nova criatura, como é que você está dizendo que eu tenho que melhorar isso aqui ainda? Ou eu nunca vou ser perfeito. Eu nunca vou ser perfeito. E ele começa a jogar isso pra você, por quê? Porque você não sabe, você acabou de chegar em Sião. Você acabou de chegar em Sião, tu não sabe que a justiça de Deus se revela de fé em fé. Você não sabe que na realidade você entrou no reino como criança. Você não sabe que você precisa amadurecer, que ninguém vai te enfiar de goela abaixo mais de 50 milhões de anos de história da justiça na sua cabeça. Que não tem como você entender toda a cultura.
de uma vez só. Não tem como. Você tem que ir à medida da sua maturidade. Vai ser dentro das áreas que precisam ser aperfeiçoadas em você. A outra coisa que eu vejo é a ilusão da simplicidade, que tecnicamente significa saber pouco. A religião é tão craque nisso. Uma das coisas que mais me irrita, eu me irrito com tudo na religião, mas tem coisas que me irritam um pouco mais, é o quanto eles favorecem a ignorância para as pessoas. O quanto eles falam que quanto menos você souber, mais você vai agradar a Deus. Nós temos que desejar coisas simples, querido. Ser simples é aquela pessoa que procura processos simples. Sabe aquele negócio? Ao invés, você sabe que para chegar até aqui a porta, você só precisa pegar essa reta, não é? Então para que você vai dar a volta no terreno todo para depois aparecer aqui na porta? Entende? Esse processo de dar a volta no terreno todo, sabe? Aquele negócio quando vai... Na macumba é mais ou menos assim, né? Para você invocar... Esse dia eu estava conversando com meu filho sobre isso. Para você invocar o demônio, você tem que esperar a lua estar na posição tal... Você tem que comprar, sei lá, tal, uma galinha específica e na encruzilhada X no dia tal, toda uma burocracia. Não é? Aí vai fazer... Não, mas eu falo na macumba. Chega uma hora, depois de 7 semanas se banhando com não sei o quê, aí tu pensa assim, daqui a pouco se esse demônio não aparecer, quem vai começar a galinha sou eu. Imagina outro processo. Ou vão tirar do lado espírita da religião. Vou comprar uma casa. 58 avalistas. Vão fazer o trio no seu FGTS, o seu e da sua mulher. Vão fazer uma triagem de não sei aonde. Você vai ter que pagar não sei quantas autorizações para poder comprar e construir a tal da casa. Se tiver que reformar Jesus Cristo, eu não sei quantas idas na prefeitura, eu não sei, e paga isso, e paga aquilo, e assina tanto documento que se você nem sabe se está vendendo a tua alma ali de tanto documento que você assinou. É uma... Na Terra, as coisas são muito burocráticas. 11 meses, Isso, e fora assim, quando advogado, dependendo do processo, se for um processo antigo, quando advogado, eu vou tentar isso, mas eu não te garanto ainda. Mas ó, eu já tive muita gente que ganhou, mas eu também tive casos de pessoas que não ganharam. Fora isso, a quantidade de vezes que tu já foi na sala desse cara é enorme. Por quê? Porque na iniquidade tudo é muito burocrático. Nada é simples. E aí, como eles complicaram a sua vida em todas as áreas, né? Quer ter uma profissão. Se você quer ter uma profissão, tu vai estudar não sei quantos anos no fundamental, não sei quantos anos no ensino médio, não sei quantos anos na faculdade, dependendo se tu quiser ganhar 500 pila mais do que outro cara, tu ainda vai ter que fazer uma pós-graduação. Mas não sei quantos anos, só sei que ao todo dá quase 20 anos estudando. E ainda tem empresa que bota necessária experiência. E ainda vai chegar E ainda vai chegar no final e você vai pensar assim, eu acho que não era isso que eu queria fazer da minha vida, depois de ter passado 20 e poucos anos estudando. Isso é aí que eles ensinam. Já que eles não vão, por que eles ensinam essa complicação toda? Porque na justiça você vai reparar que a maioria dos processos que Deus dizer para você fazer é simples. E aí o que vai acabar te chocando? Você está tão acostumado a ser tudo muito complicado, muito trabalhoso e muito difícil na iniquidade, que quando Deus te propor uma coisa simples, você vai dizer, não vai dar certo. Exemplo, Moisésão, né? O exército atrás dele, o povo, aquela correria toda, de repente no meio do mar, né? E agora, Moisés, a gente vai pra onde? Calma, todo mundo se aquieta que Deus vai nos livrar. E Deus chega assim, ó, pega esse cajadinho aí, ó, faz assim, ó, que vai abrir a água. Aí Moisés, só isso? Nem mais 90, nem um trator de espira. Nem um avião pra passar por cima. Aí acho que Moisés chegou assim, você tá falando sério? É só isso aqui? Não tá me trollando? Você não tá me trollando? Você quer que eu faça esse movidinho aqui? Eu dou uma batidinha com esse cajadinho aqui na água e a parada vai se abrir. Tava falando, não, Moisés, é só isso. Tá, eu vou confiar no senhor. Ainda mais que ele vinha de
O Egito, que seria... tinha uma das melhores tecnologias da época, né? Sim. Tu imagina, né? Até pra embalsamar, tu levava não sei quantos dias pra embalsamar o corpo, não enterrava rápido. E retirava... Aí tu pensa... Por quê? Porque você vai ver. Quando você começa a ler as escrituras, você vai ver. Ah, Deus falou isso. Bem simples. Deus mandou o outro fulano fazer aquilo. Bem simples. Naamã estava com o equivalente do câncer na época dele. Só mergulha 7 vezes naquele riozinho ali que tu vai ficar de boa. O Ezequias estava com um problema de... Estava assim, Ezequias estava com uma doença incurável. É isso que você lê em Isaías. Depois de Isaías conversar com ele, Isaías falou assim, coloca uma pastinha de figo aí no local da sua enfermidade que tu vai ficar curado. O cara estava com o equivalente a um câncer de pele e o cara disse que ele ia resolver com uma pastinha de figo. E você vai vendo, né? Jesus, o cara é cego de nascença, deu uma cuspidinha, fez um barro, tacou no olho, tá enxergando? Torta de beleza. Por quê? Porque isso para nós, em Sião, que é simplicidade. Você otimizar processos. A simplicidade não é você conhecer pouco. Não é você saber quase nada do que você tem que saber. Não é você saber menos do que você precisa, mas não. É você buscar ter um conhecimento tão completo daquilo que você consegue resolver as coisas de maneira mais simples do que aquele que tem menos entendimento. Aquele que tem menos entendimento, ele não vai pegar a reta. Ele vai dar a volta toda aqui, ó. E vai estar pensando, meu Deus, como a gente vai drenar aquele negócio ali para poder passar com o carro? Por quê? Porque ele não tem uma revelação de que é só pegar o caminho reto. Então... a ignorância pregoada, porque eu até entendo isso, por que a ignorância tem um apelo? Porque como tem uma vida tão complicada e tão burocrática em todas as áreas, eu vejo às vezes na religião, né? A pessoa para chegar a ter um cargo dentro da igreja, né? Quando se torna pastor já tem 80 anos, porque passou 5 anos de diácono, não sei quantos anos de não sei o que, não sei quantos anos de não sei o que, aí quando se torna pastor a pessoa já não tem 5 ml de suco para dar para as ovelhas porque já gastou tudo galgando os pilares. E aí você pensa assim, eu tenho que aprender tanta coisa, porque para ter uma profissão eu tive que estudar um monte, para trabalhar eu tenho que me ralar um monte, para comprar minha casa eu tenho que ralar um monte. Então, se Deus puder não me informar as coisas, eu prefiro. Só faz. Por quê? Porque a minha vida já é tão complicada sobre tantas coisas. E aí, por você... querer essa simplicidade, você acaba tendo que drenar o açude ao invés de pegar a linha reta. Porque a ignorância ela vai fazer isso, ela vai complicar os processos. Ela não vai facilitar para você. E a ignorar como você está, não reconhecer o seu estado atual, porque você quer saber pouco, ou porque você acredita numa maturidade instantânea, ou porque você acredita que se você não saber, você não é responsável por aquilo, tipo, Deus, você não pode me acusar, eu nem sabia, sabe aquele negócio, né, de você acabar cometendo uma infração e pegar e dizer para o juiz assim, seu juiz, eu nem sabia dessa lei, aí o juiz vai dizer como acontece na lei do Brasil. Não saber vai te atenuar, mas não vai fazer você escapar da punição, porque a lei ainda é a lei. É a obrigação do cidadão saber a lei, entende? Aí, a última coisa que eu percebo também é na dificuldade que as pessoas têm de não reconhecer quem elas são, como elas estão, tem a ver com a preguiça, tanto para buscar conhecimento, quanto para lidar completamente com o problema da iniquidade que se tornou aparente. Por que se tornou aparente? Porque, querido, Deus ele vai trabalhar em você por áreas. Então vai ter coisas na sua vida que está lá escondido, que é aquilo que eu falei. Coisas que ainda não foram tratadas, está lá escondido e está inoperante. Mas quando chegar assim... hoje eu vou tratar com esse problema dela de ficar fugindo de tudo. E aí vai vir, de repente vai surgir uma situação na sua coisa onde você fugiu. E aí vai se lembrar, obviamente, você tem essa memória. E Deus vai começar a trabalhar nisso. E aí pode acontecer de você, não é um problema, você não acredita que você já nasceu pronto, já está perfeito de primeira. Você acha que saber o suficiente é correto. Você nem está fugindo da responsabilidade de querer resolver, tipo assim, eu não quero saber para não ter que meter a mão nisso. Você só está com preguiça. Só preguiça. Eu tô com preguiça. Eu tô com preguiça. E a preguiça, amor,
Em todas as gerações, todo mundo tem problema com preguiça, mas essa geração ela é muito mais complicada do que todas as outras. Por quê? Porque hoje a preguiça é valorizada, enquanto até 1980 não era. Uma pessoa que era chamada de preguiçosa era chamada de vagabundo até 1980. Hoje em dia, não. Hoje em dia é normal ser preguiçoso. Hoje em dia é normal ser ocioso. Principalmente depois da pandemia, as pessoas ficaram cada vez mais preguiçosas. O ânimo, e a preguiça ela vem também com uma falta de disposição. Certo? Outra regra da preguiça, além da falta de disposição, também tem a ver com a falta de iniciativa, com a falta de governo e liderança. Então, como você está acostumado a ser tratado como gado, e aqui eu vou usar a expressão que o pessoal usa hoje em dia, você não está acostumado a ter autogoverno e autodomínio, você tecnicamente só fica esperando que alguém sempre te diga o que fazer. Então, se alguém não fizer por você ou não te dizer o que fazer, e eu estou falando de te dizer o que fazer naquele momento que você já sabe o que tem que fazer, certo? Não estou tirando aqui a instrução que você tem que receber. Eu estou falando que você tecnicamente já está sentindo que tem um problema para tratar, mas você ainda não se voltou para olhar para ele. Eu estou falando nesse aspecto aqui. Quando você começa, tá dentro de um ambiente onde tudo é muito, é mentira que tudo é muito facilitado, mas parece que é tudo muito facilitado, né? Muito à mão as coisas assim. Então, como antigamente, para saber uma coisa você ia na biblioteca, hoje em dia você pesquisa no Google. Graças a Deus, uma coisa melhor assim. Eu prefiro ficar negócio à mão, mas tipo assim, quando você está acostumado a ter uma ilusão de que as coisas aparecem magicamente, que essa é a ilusão da geração hoje. Não esquece que, tipo assim, o Google que você tem mais de 50 mil pessoas trabalhando para manter essa rede ativa. Não veio magicamente, não é uma telinha mágica que você aperta nesse botão. Esse tablet aqui levou pelo menos 1 ano para alguém pensar na estrutura dele. Sempre tem, não é uns duendes que aparece de repente, uns elfos, né, e criou isso. Teve um trabalho, só que hoje o trabalho das pessoas estão pouco visíveis. Então cria-se a ilusão de que tudo é instantâneo. E aí, já que tudo é instantâneo, eu não preciso me mover para nada, você acaba adquirindo um comportamento preguiçoso, onde você nunca tem a disposição para fazer o que precisa ser feito, da forma que precisa ser feita e no tempo em que precisa ser feito. Você vai postergando, procrastinando, até o negócio se tornar um tsunami que depois você fica com medo de morrer afogado com aquilo. Então, tipo assim, esses comportamentos, eles impedem você de aceitar como você está. E aí você não aceitando como você está, você acaba se atrofiando e acaba permanecendo impuro em áreas que já deveriam estar mortas. Sabe, não há diferença nenhuma de você saber que existe áreas na sua vida a serem purificadas. Isso não te torna menos sionita do que qualquer outro sionita. Porque o sionita nativo, ele também teve que passar por um processo de aperfeiçoamento. E você também está passando por outro processo de aperfeiçoamento. Cada um dentro de uma didática e uma dinâmica diferente, mas ainda assim, ninguém nasceu pronto, todo mundo se tornou pronto. Ninguém vai nascer pronto, todo mundo se tornou. Mas quando você não reconhece a sua vivência, eu não quero que você valorize a sua vivência na iniquidade, mas eu não quero que você finja que ela ainda não está na sua memória e no seu coração. Porque se você fingir que ela não existe, ela vai permanecer dentro da sua vida e ela não será removida. Você não vai passar por um processo de purificação. E isso foi o que aconteceu com Saul. Saul quando eu leio a história de Saul, eu fico completamente... uma parte de mim fica triste, porque Saul, ele era para ser incrível. No nível que acho que nem Davi chegaria a ser. Se Saul tivesse reconhecido quem ele era, mas não se esquecido de como ele estava, ou seja, assim, aqueles comportamentos que ainda não tinham sido tratados na vida dele, ele teria sido incrível. Eu acredito que o Saul, de fato, teria sido o primeiro rei sacerdotal que Israel teve.
Ele ia conseguir unir uma característica que hoje para nós sionitas é tão comum. A figura do rei, a figura do sacerdote é tão comum para nós, mas na terra isso não era possível ainda. Mas Saul, ele tinha essa promessa sobre ele, de ser o primeiro rei sacerdotal da história. Com certeza, se Saul tivesse permanecido no caminho que ele tinha que seguir, se ele não tivesse ignorado as áreas que deveriam ser tratadas no caráter dele, ele seria uma figura do Cristo, como as pessoas falam. Ele era para ser incrível, sabe? Incrível. Mas foi um rapaz que ignorou completamente o estado em que ele ignorou a intimidação dele. Ele ignorou que ele sempre foi medroso, que ele sempre foi covarde, que ele sempre fugiu das situações. Ele ignorou tudo isso. Por quê? Porque ele passou por um processo de novo nascimento. E vocês anotem aí, 1 Samuel 10 do 1 ao 27, e eu vou ler só algumas partes aqui. Deixa eu tirar uma dúvida. Se ele tivesse sido quem ele era para ser, Davi não seria tão reconhecido hoje como é? Seria o mesmo caso de Moisés e Josué, eu acredito. Porque, tipo assim, Josué também foi um líder incrível. Mas as pessoas não lembram mais de Moisés? Por causa que Moisés foi o primeiro. E geralmente acontece isso. Mas o reino não teria sido tirado da casa dele, né? Não teria sido tirado. Davi não teria se tornado um rei. Davi acabaria se tornando rei se essa fosse a proposta, porque ele casou com uma das filhas de Saul. Entende? E o rei, dentro de uma linhagem, ele não apesar de ele ser escolhido dentro de um aspecto de linhagem, certo? Ele é o profeta que unge o rei. Se Samuel chegasse e dissesse, não vai ser Jonatas que vai reinar, vai ser o seu genro, ia ser o genro. Pela ordem terrena, o Salomão também não seria, não era o primeiro, né? O Salomão não era o primeiro, porque isso não é estabelecido. É quem tem aptidão para ocupar determinada função que ocupa. Esse é o conceito correto, entende? Não é porque é o mais velho, ou porque é o único filho homem, não, é o fulano que deveria ocupar, é o fulano que vai ocupar, e todos os reis eram ungidos pelos profetas, Então aí você pensa assim, 1 Samuel. Aqui a história é quando o primeiro encontro de Saul com Samuel. Saul havia perdido as jumentas, né, do seu pai, e ele junto com o servo começou a ir procurar essas jumentas, e aí disseram para ele que tinha um profeta que poderia dizer para ele aonde as jumentas estavam. Ele foi procurar as jumentas com seu pai e disse assim... Então Samuel, aí nesse encontro com Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: o Senhor o tem ungido como líder da herança dele. Hoje, quando você partir, encontrará 2 homens perto do túmulo de Raquel, perto da fronteira de Benjamim. E esses homens vão te dizer: as jumentas que você foi procurar já foram encontradas. Agora seu pai se deixou de se importar com ela e está preocupado com vocês. E aí, depois disso, 3 homens virão subindo ao santuário de Deus em Betel, e você também vai se encontrar com ele. E aí ele começou a explicar o que esses homens iam fazer, o que ele deveria fazer e tal. Depois você irá a Gibeá de Deus, onde há um destacamento dos filisteus. Ao chegar à cidade, você vai encontrar um grupo de profetas descendo do altar no monte, tocando liras e tal. Então, nesse momento, eles vão estar profetizando, e o Espírito do Senhor vai se apossar de você, e você também vai profetizar com eles, e nesse momento você vai se tornar um novo homem. E aí Samuel falou: você vai sair daqui, vai rolar isso, vai acontecer isso, vou te oferecer comida, tu aceita, depois vai vir uns profetas, e você vai estar nesse meio, e aí você vai profetizar, e você vai se tornar um novo homem. E aconteceu exatamente. Então ele passou por um processo de regeneração, Saul, né? Quebra-se o teu entendimento, eu sei, né, que o cristianismo falou para você que o pessoal só se tornou nova criatura no Novo Testamento, mas isso não foi verdade, tá? Desde a época de Enoque as pessoas já estão nascendo de novo. Então isso não é real, certo? Aí, o que rolou? A mesma coisa. Ele passou por todo esse processo, aí chegou na casa dele. Só que Saul era aquele cara que ele se sentia o favelado da família. Porque ele participava da turma de Benjamim,
Dentro da tribo de Benjamim, o clã dele era o menor dos clãs e a família dele era a família mais pobre, apesar que ele tinha jumentos. E naquela época, para ter animal, tu já era rico, mas ainda assim eles consideravam mais pobre. E ele era considerado um qualquer, ninguém valorizava Saul na região dele, a família dele desprezava ele. Sabe aquela pessoa que ninguém dá R$1? Esse cara era Saul. Quando chegou perto do tio dele, ele contou toda a história, falou tudo, mas ele não disse que ele tinha sido ungido rei por Samuel. Por quê? Porque ele sabia que o tio dele ia pressionar, ia ridicularizar, ia zombar dele, ele ia ficar intimidado com esse comportamento, então ele calou a boca. No dia que ele foi ungido, que ele ia tornar oficial a coroação dele, né? Ele foi ungido, mas ele ia ser coroado. Coroado é quando aquilo que você faz se torna público, então o povo sabe sobre você. Quando ele foi coroado, ele se escondeu no meio das bagagens. A timidez dele apareceu assim, já segundo momento de timidez. Primeiro, não falou pro tio que ele tinha se transformado numa nova pessoa, que ele não era mais como ele era antes, deixou todo mundo pensar que ele ainda era o mesmo cara. No dia da bagagem, no dia que ele foi coroado, se escondeu no meio da bagagem. Aí o pessoal tirou ele. Olha a vergonha, você é o rei. E o pessoal vai te catar escondidinho lá no canto das coisas. Tu já começa mal o teu reinado. Mas tremeu tudo. Vazou. Catou ele no meio da bagagem. Por causa desse comportamento dele, de ser o covarde, o tímido, algumas pessoas não deram a ele os tributos de rei. Pessoas de quem? Do próprio clã dele, do próprio da família dele, zombaram dele. É esse cara, até que foi assim, ó. E Samuel disse a todos: vocês veem o homem que o Senhor escolheu? Não há ninguém como ele entre todo o povo. Então todos gritaram: viva o rei! Samuel expôs ao povo as leis do reino. Eles a escreveu num livro e o pôs perante ao Senhor. Então Samuel mandou o povo voltar para sua casa. Saul também foi para sua casa em Gibeá, acompanhado por guerreiros, cujos corações Deus tinha tocado. Alguns vadios, porém, disseram: como este homem pode nos salvar? Porque já estava com a iminência da guerra contra os filisteus ainda. Desprezaram-no e não lhe trouxeram presente algum. Aí o que Saul fez? Saul ficou calado de novo. E você vai vendo ao longo do reinado de Saul, sempre quando o povo pressionava ele cedia aquilo que o povo queria, mas ele não conseguia obedecer a Deus. Por Saul ignorar quem ele foi antes e não reconhecer que essas coisas ainda estavam ativas nele, ele perdeu toda a história dele. Quando Davi passou por uma situação semelhante a essa, né? Porque Davi ele não começou reinando sobre todo Israel. Ele conquistou uma parte primeiro, mas teve uma boa parte das tribos que não reconheciam Davi como rei. Davi chegou e disse assim: vocês não me reconhecem como rei? Beleza, vocês vão estar por conta. Quando o inimigo vier contra vocês, vocês não vêm ficar enchendo meu saco aqui no meu ouvidinho, querendo que venha, vem Davi, vem nos libertar. Saul não, ficou calado. Aí disse: mas qual é o problema de ficar calado? Você é o rei. Tem certos comportamentos de desafio de autoridade que você não pode permitir. Uma pessoa da sua equipe despreza você e não te tributa no dia da sua coroação. E você se finge de morto. Por quê? Porque o calado vence? Porque é melhor dar o desprezo? Porque é melhor se abster e fingir demência? Ele foi perdendo, eu quero dizer para você que quando você é desafiado no lugar que Deus estabeleceu para a sua vida, porque esse é o problema, quando você ignora como você está, você não consegue permanecer no seu lugar e propósito. E aí, como eu tenho falado para vocês sobre governo e autoridade, quando você cede naquela área que você foi colocado, você perde autoridade sobre aquilo. Sabe aquele negócio quando perde força? Sabe aquele negócio assim, exemplo... Filho, porque a gente sabe que até o filho entender que você é autoridade na vida dele, ele fica te desafiando até você colocar um freio nele.
certo? É normal. E isso, fora de filho, discipulado, liderança, é a mesma coisa. Se você cede quando você deveria se impor, o que vai acabar acontecendo? A sua voz vai ser igual a história uma vez que eu ouvi de um cara alguns anos atrás, que era pau-mandado da mulher, uma piadinha. Que aí o cara vivia sendo pau-mandado da mulher, a mulher fazia o que queria com ele, até que teve um dia que ele casou com a filha, né? O genro veio conversar com ele. E aí ele deu o conselho pro genro que o pai dele tinha dado para ele, mas ele não seguiu. Pra sua esposa poder respeitar você, assim que ela gritar com você, você pega uma vez na frente dela e mata um galo. Mas briga com o galo assim, o quê? Se o galo compra um galo, a história é assim. O cara tinha que comprar um galo no dia da lua de mel, mas um galo bravo, assim, que não respeitava, que não sei o quê. E aí que o galo começasse a cacarejar e mandava o galo calar um pouco uma vez, o galo não ia calar duas, não ia calar três. Na terceira vez ele se levantava da cama, entrava no banheiro, sapecava o galo na coisa e matava o galo. Depois disso, a mulher ia ficar mansinha. E aí, né, passou 6 meses. O cara, meu sogro, muito obrigado, fiz exatamente como você falou. A minha mulher não sei o que lá. Aí, sogro, tá certo mesmo? Aí tá, comprou um galo, depois de 40 anos de casado. Comprou o tal do galo também. No dia que matou o galo, a mulher dele olhou pro lado. Agora você quer fazer isso? Ai, que você pode comprar um galinheiro inteiro agora. Agora não vai fazer funcionar. Por quê? Porque no momento... Lógico que aqui eu tô fazendo uma piada, tô brincando aqui, mas... No momento em que você... Quando Satanás te pressiona para deixar de reconhecer quem você é, ele vai te pressionar baseado em como você está. Você está percebendo que ele vai usar o seu passado na tua cara? Se você, Saul, cede, você sai do seu lugar e propósito. E saindo do seu lugar e propósito, você perde a autoridade. E você não perde só a autoridade para expulsar o demônio naquela área. Você também perde força, porque você começa a olhar para você como incapaz. E você não tem como vencer algo que você acha que é mais forte que você. Ninguém vence algo que acha que é mais forte. Ninguém vence algo daquilo que tem medo. Ninguém vence algo daquilo que você acha incapaz de dar conta. Você não vai vencer sobre isso. Enquanto essa situação se tornar muito impossível no seu coração, você não vai vencer ela. E foi isso que aconteceu. Saul, no dia da coroação dele, ele cedeu para o povo. E você vê que ele perde todo o reinado dele. Porque toda a vida era assim. Quando ele era confrontado por ter desobedecido a Deus. Quando ele era confrontado porque ele não se manifestou como o novo homem que ele era. Ele dizia, porque eu tive medo do povo, então eu acabei deixando fazer isso. Porque eu tive medo dessa situação, então eu acabei fazendo aquilo. Porque eu fiquei com medo do filisteu e eu continuei rolando isso. Porque isso, porque toda a vida a resposta era a mesma. Se não era por causa que ele tinha medo do povo, era porque ele tinha medo dos filisteus. Se não era por causa do medo dos filisteus, é porque ele tinha medo do tio dele. Se não era medo do tio dele, é porque ele tinha medo da mulher dele. E por aí vai. Ele não aceitou, ele preferiu ignorar como ele estava no momento. E isso acabou fazendo ele perder toda a vida dele. Toda a vida dele. Queridos, o que eu quero deixar para vocês hoje é que vocês não ignorem como vocês estão. Isso não te torna menos sionita. Só que quando você não ignora, quando Satanás se levanta e vem aqui querendo jogar a carta do passado na tua cara, tu diz, eu posso até ter isso. Né? Igual um cara que uma vez foi expulsar um demônio, ele chegou do trabalho, um pastor que trabalhava de mecânico, e aí chegou a mulher dele, fulana, a vizinha tá possessa, vem, aí pastor, nossa, saiu e foi lá expulsar o demônio. Aí Satanás chegou e se enganou assim, eu não vou te ouvir, você tá fedendo. E ele tava fedendo a graxa, suor, né, Rio de Janeiro, não sei quantos graus, 40 graus no mínimo no verão. Eu falei assim, eu fedendo ou não fedendo, tu vai sair daí agora. Se fosse outro, ai meu Deus, eu tô fedendo, vai lá tomar um banho. Depois eu volto. Peraí, verdade, eu esqueci que eu tenho que estar limpinho. Nossa! Não, eu tô fedendo sim, mas você vai sair dessa mulher agora. O capeta metido a limpo.
ele poderia ter cedido. Por quê? Porque imagina, sabe como é que é capeta, né? Quanto mais escândalo, melhor. Imagina, ele deve ter gritado, e você tá fedendo! Aí todo mundo já, povão, uma mulher tá possessa, as vizinhanças tudo olhando ali. Sabe como é que é, né? Barraco, meu Deus, já vai mais ou menos. Aí tipo, a treta, a outra lá bancando a menina do exorcista dentro de casa, todo mundo vendo aquilo ali. Água benta só. E já tentaram de tudo, aí chega o pastor todo sujo de graxa e pá! E manda sair, mas ele poderia ter chegado. Ai, que vergonha, o demônio tá me humilhando na frente dos outros. Eu sabe o que mais? Eu vou pegar, vou tomar banho e depois eu volto aqui. Aí deixava lá a guria se buchando lá, enquanto ele ia tomar o banho, porque o demônio tinha razão. Ele ia perder força. Você acha que depois que ele voltasse do banho limpinho, ele ia conseguir expulsar o demônio? Não ia conseguir, por quê? Porque o demônio já tirou vantagem dele. Você concordou comigo, você me apoiou, o fato de ter ouvido, de ter concordado com o que eu disse, tornou a minha palavra relevante. Não, pode terminar, depois eu falo. E aí Satanás, ele faz isso. Quando ele começa a te atacar, e e perceba o ataque de Satanás na sua mente, nas suas emoções e também com pessoas, certo? É tudo isso. São os demônios que você não vê e as pessoas que você vê. Tudo isso gera. E às vezes você tá lá ouvindo uma música bem de boa e de repente do nada vem uma notícia que é para piorar a situação do seu estado emocional. Tudo isso são ataques de Satanás. Mas quando você começa a concordar com ele, você vai perdendo lugar e vai perdendo terreno e você perde força. Fala, filho. É por isso que quando Jesus chega lá no demônio dos porquinhos lá, ele diz: o que tu veio fazer aqui antes da hora? Que o demônio tem? Tá, vou voltar que é a minha hora aí depois. Verdade, peraí, eu vou tomar um café, Pedrão, vamos pegar o barco aqui, passar. Daqui um tempinho nós voltamos. Daqui tem jeito, né? Porque o demônio tem razão, eu esqueci que eu contratei o demônio pra cuidar da minha agenda, ele sabe a minha hora. Pô, Zequinha, nem vi que tu tava aí, cara. Vou dar uma volta, depois eu volto. Não, ele foi lá e não, por quê? Porque tem coisas que você não pode ceder naquele momento. Porque depois se você ceder, você não consegue recuperar, não é que você não consegue recuperar, mas você sabe que você vai ter que trabalhar na sua alma um pouco. Porque você se deixou influenciar, você se deixou escravizar, você se deixou ficar cativo. Então não é que você não vai conseguir dar volta, mas você sabe que é aquele conceito de Satanás vem e coloca uma segunda pressão sobre você e você tá... Agora eu vou ter que trabalhar um pouco mais, sabe? É isso que vai acontecer. Você pode perder se você desistir por completo. Ninguém tá tirando aqui a perda absoluta. Mas a perda vem de uma decisão consciente em largar as coisas, certo? Não vem assim, oh meu Deus, eu queria tanto e mesmo assim eu perdi isso. Isso não rola, certo? O que rola sempre é uma decisão consciente. Só que quando você faz isso... é importante entender que a falta de uma visão clara do seu estado atual, e eu já estou encerrando aqui, irá gerar algumas dificuldades que são: primeiro, é um estado completo de confusão emocional e espiritual. Quando você não consegue aceitar o seu estado atual, você fica confuso. Quando, para mim, uma pessoa pergunta: Cleide, Chaya, o que é confusão na cabeça? Confusão eu imagino assim, você está no seu carro, no meio de um nevoeiro denso, e você não consegue enxergar rota de saída nenhuma, sabe? Você veio aqui, de repente baixou ali na serra, aquele nevoeiro, serração, assim, acho que é o nome que é dado, baixa aquela serração, você está no seu carro e você não consegue ver rota nenhuma e você não sabe a que distância você está do seu ponto para chegar. O GPS não está funcionando, tá? Então, você não sabe que ponto você tem que chegar e você não sabe se fica parado, não sabe se continua andando, não sabe se tem carro atrás de você, não sabe de nada, porque de repente você está sem visão alguma. E isso acontece quando você ignora o que ainda precisa ser purificado no seu coração. Você começa a estar num estado tão de confusão que até aquilo que você sabia a respeito da verdade, da justiça, aquilo que já tinha sido aperfeiçoado em você, você esquece. E isso foi uma das coisas que eu falei do povo hebreu que aconteceu. Os últimos, os primeiros, se tornaram os últimos.
E os últimos mesmo. Porque o final da pregação das duas testemunhas é selecionar os 144 mil do povo hebreu. Se tornou os últimos dos últimos mesmos. Porque eles começaram a entrar numa rota de ignorar o que precisava ser tratado e purificado neles. Que eles começaram a entrar num estado de confusão, e a confusão vai te desconectar entre a sua percepção. Vai haver uma desconexão entre aquilo que Deus está enxergando da sua situação e como você está enxergando ela. O estado de confusão mental vai gerar isso em você. Então você vê em situações, só anotem, depois vocês leiam, 1 Samuel 15, do 10 ao 13, quando Saul foi confrontado, 1 Samuel 15, do 10 ao 13. Desconexão entre a sua percepção da realidade e a divina. Deus está enxergando as coisas nessa reta aqui, você está vendo, tentando ver como você vai drenar o açude. Um exemplo. Mas você também percebe uma situação com Saul, que quando ele foi confrontado por Samuel de por que ele não tinha obedecido a Deus, Saul, não, eu obedeci ao Senhor totalmente. Ele, como assim? Então como é esse barulhinho de animal que eu estou escutando aqui vem da oração, da minha cabeça? Não, eu obedeci. Porque quando você entra num estado de confusão e você começa a negar a realidade das coisas, como você está a negar a realidade das coisas? Você começa, Deus está enxergando as coisas de uma maneira e você está enxergando a outra, e quando você é confrontado, você chega, não, eu obedeci a Deus totalmente. Você vê Saul fazendo isso o tempo todo. Outra coisa que acontece é uma frustração emocional que gera resistência à correção. Essa confusão vai gerar em você uma frustração emocional que vai gerar resistência à correção. E você também percebe isso, 1 Samuel 15, 14, 24, mesmo texto. Na continuidade você vê Saul, quando Samuel continua confrontando ele continua negando, ele continua resistindo, ele continua negando. E aí chega um momento que ele diz assim... Saul até fala, pequei, violei a ordem do Senhor e as instruções que você me deu, eu tive medo dos soldados e por isso eu os atendi. E aí por que mas isso parece que ele assumiu, não assumiu? Você percebe Saul resistente aqui à frustração? Porque deixa eu ser mais clara aqui. Eu estou dizendo que se você está num estado de confusão, você vai ficar desconectado do que é certo e do que é errado. Primeiro, porque você vai ter uma visão da situação e Deus vai ter outra. E quando Deus te confrontar na sua situação, você vai negar a realidade dos fatos. Essa sua negação vai gerar uma frustração emocional em você. Por que frustração? Porque você tem a ilusão de que você não deveria ser repreendido e você está sendo. Isso vai gerar uma resistência no seu coração para ser corrigido, porque você não vai admitir que precisa ser corrigido. Então, às vezes, você vai tomar atitudes que só para fazer a pessoa calar a boca. E você vê Saul tomando assim. Tudo bem, eu pequei, violei a ordem do Senhor, mas vamos fazer o seguinte. Vamos lá comigo na frente do povo para ninguém, assim, saber que você está aqui me repreendendo? Tipo assim, vamos botar uma pedra nesse assunto? Vamos botar uns panos quentes? Vamos fingir que isso não é nada? Ele ainda não queria ser corrigido. A outra coisa que acontece é a tendência a um comportamento tanto superficial quanto procrastinador, a gente já falou da preguiça, nos processos de correção, santificação ou aperfeiçoamento. No mesmo texto, no versículo 24 e 26, Saul diz assim, pequei, disse Saul, violei a ordem dos senhores e as instruções que você me deu, tive medo do soldado, agora eu lhe imploro, perdoe o meu pecado e volte comigo para que eu adore ao Senhor. Samuel, contudo, lhe disse, não voltarei com você. Você rejeitou a palavra do Senhor. Quando eu falo sobre arrependimento, isso é uma das coisas que é mais complicado a pessoa entender no processo do arrependimento, porque o arrependimento ele não está ligado a você concordar com Deus de que você está errado e ele está certo. Tipo assim, Deus sabe que ele está certo, ele não precisa de você para dizer isso para ele. O arrependimento ele tem a ver com você enxergar as coisas como Deus está enxergando.
Não é só do tipo assim, ó, você fez algo que eu não gostei, eu tô chateada com você, então você me pede desculpa e a gente fica de bem. O arrependimento tem a ver de você enxergar aquilo ali que tá todo mundo vendo que é um problema e você acha que na realidade não é uma trave, é um cisco no olho. Tipo, amor, isso parece um glaucoma, tu tá ficando cego. Tô não, você tá com... Nem passou do fundo de garrafa o óculos que você tá usando. Mas na sua cabeça isso é um cisco. Mas já que você tá tão incomodada com o meu cisco, eu vou fingir que eu também estou incomodada com esse cisco, vou te pedir desculpa e a gente volta para adorar o Senhor. Quando você ignora as áreas que você ainda tem que ser purificado, você cria um estado de confusão mental onde você se desconecta da realidade. Você para de enxergar as coisas exatamente como elas são. E é aquilo que eu falei para você, o arrependimento, para ele ter êxito, ele precisa de revelação. Se você não enxergar as coisas como elas são, você não vai conseguir se arrepender, mudar sua opinião sobre isso. Você precisa enxergar as coisas de uma maneira diferente para conseguir mudar a sua opinião sobre aquilo. Mas se você ainda não está enxergando, ainda que você diga, eu pequei, foi mal, desculpa, não era isso que eu queria fazer, você ainda não irá se arrepender. Por quê? Porque arrependimento não tem a ver com uma mudança de mentalidade. Você ainda pensa a mesma coisa. Você ainda está enxergando as coisas do mesmo jeito. Então você ainda não se arrependeu. Apesar de não ter gostado da pessoa ter ficado chateada com aquilo que você fez. Vocês estão entendendo a diferença? Saul não gostou de ter sido repreendido. Saul percebeu que Samuel tinha ficado chateado. E você percebe. Samuel foi uma pessoa que torcia muito pelo sucesso de Saul. Quando Deus tinha dito que tinha rejeitado Saul, Samuel ficou mal a noite inteira. E depois disso, Samuel continuou mal ao ponto de Deus chegou, até quando você vai sofrer por Saul? De todas as pessoas, Samuel era uma pessoa que torcia pra caramba por Saul. E aí, e lógico, a relação deles com certeza era boa. Imagina, Saul deveria olhar para Samuel, o único cara que enxergou em mim um potencial. O único cara que viu em mim aquilo que nem mesmo eu via em mim. Certo? Então, com certeza, o fato de Samuel ter mostrado descontentamento de ele ter desobedecido a Deus, fez com que Samuel... Verdade, concordo contigo, eu pequei. Pequei, mas assim, ó, amado, não fica chateado comigo, não. Vamos lá fingir. Vamos lá, pá, o que é uns gadinhos, umas ovelhinhas e deixar o rei vivo? O que é... Por favor, né? O resto tudo eu passei na espada. Tipo assim, eu não cumpri 100%, mas 80% eu fiz, né? Você não pode reclamar. Eu fiz 80% do que você falou. Pode eu ter deixado 20% pra trás, não é tão problema assim. Até porque a gente vai fazer um churrasquinho pra Deus também com essa carne aí, né? Não vai se perder. Quem é que não gosta? Quem é que não gosta de churrasco? Tchê! E aí, só que Saul mudou o coração dele. Ele chegou a tomar consciência de que ele, né, como ele foi ungido, Deus te ungiu para ser líder da herança dele. Saul prestava contas a Deus. Saul não prestava contas para os soldados. Estou pouco me lixando se o meu pai me dá uma ordem e aí vem um subordinado meu e não concorda com aquilo. Eu presto contas para o meu pai. Eu não quero, tipo assim, e Saul não. Saul, ele democrático, né? O povo me escolheu, então você deu o povo. E aí ele não entendia que ele estava com problema, porque ele não era líder de qualquer coisa, ele era líder da herança de Deus. Saul deveria prestar contas a Deus, e Saul não via problema em desobedecer a Deus, desde que ele atendesse o povo. Ele não enxergava as coisas na profundidade que Samuel enxergava. Ele não estava enxergando que isso era um problema. Desobedecer a Deus não era um problema se a maioria apoiava ele naquilo que ele estava fazendo. E ele falou, não, eu vou dizer que pequei e violei o Senhor porque eu estou vendo que você está chateado, que você está bem chateado com isso. Mas eu ainda penso da mesma maneira e eu ainda me sinto da mesma forma. E isso não é arrependimento. Querer consertar a relação com a pessoa que você ofendeu até está dentro do aspecto da restituição do arrependimento. Só que arrependimento tem 4 frutos, não tem só um. Não é só a restituição, reparar o dano, consertar a relação quebrada. Isso é importante, amada, é lógico que é. Mas o arrependimento tem 4 frutos, não tem só um. Ainda precisa passar por uma mudança de mente, ainda precisa passar por uma mudança de sentimentos.
ainda precisa passar por uma mudança de comportamento e natureza, além de você querer reparar o dano que você causou na outra pessoa. E quando você não entende que o arrependimento tem 4 frutos e não apenas um, você sempre vai lidar com as suas áreas de correção de maneira superficial. Ou você vai procrastinar o máximo que dá para não tratar ela. E você vê todos esses comportamentos no seu Saul. A última coisa, acomodação a julgo, penúltima coisa, a julgo e ambientes desnecessários. Saul, quando os filisteus entraram, isso você vai ler em 1 Samuel 17, 1, 16. O estado de confusão vai levar você a se acomodar a julgos, situações e ambientes desnecessários. 1 Samuel 17, 1 e 16 consta a história de quando os filisteus vieram enfrentar Israel e Golias se apresentou diante deles. Porque Golias falou, não, a gente não precisa entrar em guerra todos aqui. Vamos fazer um mano a mano aqui. Tirar um de vocês, certo? Um de vocês. E aquele que me vencer, tá ganho toda a Filistia aqui. E se ganhar a mim, ganhou a Filistia toda. Se me vencer, tá ganho. Não precisa nem acabar, imagina. Naquela época, Saul era o maior de altura entre todos os soldados dele que estavam ali. E durante 40 dias, Golias vinha, fazia esse apelo, quem batalhar comigo e me vencer, eu me tornarei seu servo, e todo o povo todos os filisteus também tornarão seu servo, e vocês serão nossos senhores e tal, mas se eu ganhar, o processo vai ser inverso. Além de ele fazer essas coisas, ele ridicularizava Saul, ridicularizava os soldados, ridicularizava a Deus. Tudo. Durante todo a manhã. Hã? Amor, esquece. A tarde e a noite. À tarde e à noite, não, de manhã e à tarde, Saul fazia o mesmo apelo. E você percebe, eu acho muito interessante quando você lê a história de Saul, que lá em 1 Samuel 11, aconteceu uma situação assim também. Os gibeonitas ficaram presos dos filisteus. E a atitude de Saul em 1 Samuel 11 era muito diferente da atitude dele de 1 Samuel 17. Em 1 Samuel 11, Saul reuniu o povo e foi lá dar na cara dos filisteus que tinham prendido. Imagina, né? Tá aqui em Criciúma em guerra com Içara, e Içara consegue pegar o bairro da Próspera e sitiar. Seria uma coisa assim. E aí os criciumenses se levantam junto com o Salvário. E agora nós vai pegar e sentar o pé em cima dos içarenses e ninguém vai pegar o pessoal da Próspera e manter cativo. Foi uma situação parecida. E Saul estava virado na nova pessoa que ele era. Um cara corajoso, que resolvia as coisas na hora e fazia tudo. Só que chegou em 1 Samuel 17, ele já estava voltando, sabe? Rejeitando quem ele era e adotando a postura. E aí tinha lá um babaca xingando ele, a mãe dele, o pai dele, o Deus dele, o gado dele, durante 40 dias. Durante 2 vezes ao dia. E ele não fez nada. Porque você vai ver, e Saul e o povo ficaram apavorados com o tamanho de Golias. Apavorados. E quando você ignora o estado que você está e não trabalha para purificar-se, você se acomoda a julgos e ambientes desnecessários. Quantas áreas da sua vida que você está com aquilo ali, ó. Satanás todo dia está te humilhando, está te xingando, está dizendo coisas para você. Cada vez que toca naquela área, ele fica reforçando em você sentimentos de você é um nada, de você é um Zé Ninguém. E você continua, fica com medo, fica apavorado, fica chateada, fica triste, mas deixa. Você não vai lá dar na cara do Golias. Você não vai lá dar na cara de Satanás. Você não vai lá chegar aqui, não. Você não. Se bobear, eu até concordo. Vem aqui, toma um café, continua me humilhando mais um pouquinho aqui enquanto você come alguma coisa.
Quantas coisas que por você durante um tempo ter ignorado as áreas da tratativa, porque Satanás é assim, ele te seduz para fingir que aquela área de caráter não existe, e aí depois fica te jogando na cara porque você não tratou ela ainda e ela ainda está pegando você. Porque ela se tornou aparente, certo? Você não está esquecendo dela. Aí, exemplo, você tem dificuldade com rancor. Aí ele, não, você não tem que perdoar ninguém, não, você não tem que ser otário. Aí depois, nossa, você não é filho de Deus? Que rancor é esse no seu coração? Ele adora fazer essa jogada. Primeiro ele fala, não, você não tem que ser otário. Aí depois quando tu cede a ele, ele começa a jogar na tua cara. Porque você já é pra ter evoluído? Porque você já é pra ter crescido? Cadê o perdão que você não libera? Cadê isso? Cadê aquilo? E você... E aí mas você deveria se manter nesse jogo? Não. Mas quando você ignora as coisas que precisam ser tratadas, você se mantém. Se mantém a ficar sobre um jugo de humilhação desnecessário. Se mantém, você se acomoda e deixa. Aí de manhã Golias te xinga, tu deixa. À tarde Golias volta de novo, te xinga mais um pouco, tu deixa também. E isso automaticamente vai gerar uma vulnerabilidade psicoespiritual a Satanás. E vocês sabem a história de que depois Saul começou a ser atormentado por um espírito maligno. 1 Samuel 18, do 10 ao 11. Obviamente, você vai ao longo da sua vida, ignorando, ao longo da sua nova vida, ignorando que apesar de você ser filho de Deus, você ainda não manifestou tudo que você deveria ser. Então você não se mantém na rota do arrependimento, purificando as coisas que têm que ser purificadas. Aí você entra num estado de confusão e frustração emocional que te levam a deixar de enxergar as coisas da forma como Deus enxerga, que te levam a se tornar vulnerável aos ataques de Satanás, a realmente sofrer opressão demoníaca. E opressão não é possessão. Não é bancar a menina do exorcista. Opressão é aquele negócio, dia e noite, no seu ouvido, levando você a ficar num estado espiritual e emocional que você não deveria ter, sabe? Todo dia tá ansioso, isso é opressão, amor. Todo dia tá preocupado com alguma coisa, isso é opressão. Todo dia tá com raiva, todo dia tá triste, todo dia tá amargurado, todo dia tá queimado, todo dia. E quando aí você fica meia hora sentado e daqui a pouco, de repente, aqueles pensamentos já voltam tudo, os sentimentos. E quando não tem os pensamentos, sentimento, acontece de um brotado, sentado do seu lado e começar a tocar naquele assunto outra vez. Né? Porque de Deus desce, né? De Satanás brota. Você falou isso, né? Brota da terra. Aí o brotado vem e começa a falar essas coisas outra vez. E aí você tá lá, se acomodando, aí aquela área fica lá, parada, morta, sem prosperidade naquilo, sem vitória, sem êxito, e você, Golias, te xinga de manhã, te xinga de tarde, te xinga de noite, no sonho te xinga também, porque tem vezes que tu dorme e tá lá te xingando no sonho também, e você vai deixando, e você vai permitindo isso, por quê? Porque você não entendeu que você é filho de Deus, você ainda não manifestou tudo que você tem que manifestar, mas à medida que você vai progredindo, à medida que você vai progredindo, você vai se tornando semelhante a Deus. Mas por você ter essa esperança, por você ter essa certeza de que você já é filho de Deus, você vai purificando aquilo que precisa ser purificado. Não existe aperfeiçoamento instantâneo. Não gere no seu coração uma resistência para ser corrigido. Se nem quem nasceu em Sião ficou fora do processo de correção, você que chegou agora também vai precisar ser corrigido. Se você ignorar, você vai perder coisas. E eu geralmente lamento até hoje por Saul, porque era para ser incrível. E queridos, todos vocês, existe uma história incrível que é sobre vocês. Incrível. Cada um de vocês que passaram, que estão sendo chamados para ser do reino, existe um lugar e uma história incrível que vocês deveriam viver.
com perseguições e lutas. Não estou tirando essa parada, nós ainda vivemos num lugar onde opera a cultura da iniquidade. Mas você pode perseguir seus inimigos e os alcançá-los e vencê-los e destruí-los totalmente. O problema não é Satanás, o problema é a sua reação a Satanás. É sempre esse o problema. O fato de eu ter um inimigo não quer dizer nada. O fato de eu ser constantemente derrotada por ele que é o problema. Só que essa história vai deixar de ser incrível se você ignorar a cultura da iniquidade que ainda está registrada no seu coração e não se manter dentro de uma rota de arrependimento. Quando você cria resistência a ser aperfeiçoado, quando você cria a ilusão de que você não precisa mudar nada, quando você começa a fingir-se abster-se e fingir demência, acho que esse é o termo que o pessoal usa, eu me abstive e fingi demência, você entra num estado de confusão mental onde você fica alienado e você não discerne mais o que é fantasioso e o que é real, e essa alienação só vai te conduzir a se tornar completamente vulnerável a Satanás. A voz de Satanás se tornará mais presente e forte na sua vida do que a palavra de Deus. Foi isso que aconteceu com esse cara que tinha tudo para ser incrível. Tudo para ser incrível. Não tem. Davi foi ótimo e ninguém nega que Saul, e eu amo Davi também. Mas eu sei, sabe, quando tu olha a pessoa de Saul, tu vê assim o primeiro rei sacerdotal da história. O primeiro que ia fazer essa característica tão legal do sionita, que ia restaurar isso tão perfeito em Sião. Até surgiu anos depois o Josué, mas o Josué não se tornou muito conhecido. Anos depois, não esse Josué, teve outro Josué também lá, na época do Esdras, Neemias, até surgiu um Josué, mas o povo já estava tão quebrado que até o princípio sacerdotal dele não foi tão relevante assim quando o povo voltou do cativeiro da Babilônia. Ele não pôde fazer muita coisa. Agora você imagina o primeiro rei da história. Acho que Israel é para ser uma potência mundial até hoje, se dependesse, se tivesse começado no caminho, continuado no caminho correto. E eu encerro agora.